Shalom, família MCR, shalom a todos, com muita alegria, muito prazer, estamos começando mais um programa Casa de Intercessores. Nesse mês nós estamos com o tema Quando os finais são transformados em começos. E realmente esse é um tema extremamente convidativo, né? Considerando tantas notícias, tantas lutas, tantas dificuldades ainda nesse ambiente de pandemia, mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Deus tem um começo para nós, né? Ainda que aos olhos dos homens estejamos diante de finais, há sempre um começo em Deus e glória a Ele por isso. Hoje o nosso tema dessa noite é transformação, o DNA do reino. Quando falamos em começo, há sim um grande convite às transformações que o Senhor nos chama a viver. E na verdade são elas que dão realce para esses começos, né? São elas que dão a consistência para que esses começos possam vigorar. Estamos aqui com a presença de um amigo muito especial, Pastor Ramalho. Pastor Ramalho é o pastor fundador e hoje, né, está à frente, é diretor do CRDP, Centro de Reintegração Deus Proverá. É um prazer, Pastor Ramalho, queria que o senhor se apresentasse para nós, né? É um prazer tê-lo aqui e, por favor, fique à vontade, sei que Deus tem muito a nos oferecer através da sua vida. Por favor, Pastor Ramalho. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por nós estarmos aqui reunidos nesta noite para falarmos de um tema tão relevante que é o começo, né? Onde alguns veem fim, o Senhor vê o começo. Parabéns à Igreja MCR por essa iniciativa, ao senhor pastor, à equipe, né, que está aqui, um povo bonito, um povo alegre, saudável, né? E a igreja, ela tem esse papel relevante que é de fazer com que a gente possa formar parceria. O Centro de Reintegração Deus Proverá está completando 20 anos e sempre foi mantido pelas igrejas. Nós não temos nenhuma parceria com o governo, nós não dependemos do governo, nós dependemos do Senhor. Assim como a igreja depende do Senhor, o Centro de Reintegração ele é um braço dentro do corpo de Cristo. Então nós temos hoje em torno de 90 homens, estamos mantendo dentro desse epicentro, desse fenômeno da pandemia, né? Deus tem sustentado, nunca nos faltou nada. Uau, né? Glória a Jesus. Nesses 20 anos, quase 20 anos, nunca nos faltou nada, nunca cobramos um centavo, não temos negócio. O CRDP não é um negócio, nós temos um propósito, nós temos uma missão, que é resgatar as pessoas de onde elas estão ali, já se sentindo mortas ou quase sem vidas, e trazer para o reino, formar cidadãos, embaixadores do reino de Deus. Então, para mim é uma missão que Deus me deu, e eu quero ver se eu consigo ajudar aqui em alguma coisa, né? Glória a Deus. Não, diante de todo esse currículo, diante de toda essa experiência, é maravilhoso saber o quanto Deus tem feito, né, através do CRDP, através da vida do pastor Ramalho. E eu queria dar início, né, antes de nós começarmos essa nossa fase de perguntas, de respostas, eu queria ler um texto, né, que diz muito respeito ao tema dessa noite, né? E esse texto ele já reflete muito daquilo que o Senhor traz para nós como propósito para essa noite. Está lá em Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião lhe dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamentos, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. No versículo 4 diz: reconstruirão antigas ruínas, restaurarão lugares desde muitos destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Eu creio que isso diz respeito a esse DNA que o Senhor tem para nós, o DNA da igreja, o DNA do reino. E eu queria fazer uma consideração, pastor Ramalho, considerando
toda essa experiência que o senhor tem ao longo aí de 20 anos à frente de um centro de reintegração, né, lidando com muitas experiências. Mas antes de nós entrarmos nas experiências do centro, propriamente dito, eu queria que o senhor fizesse uma análise como pastor. Nós lidamos com uma sociedade que ela se encontra cada vez mais agredida pela criminalidade, mais resistida pelo padrão de enfermidade que não é só físico, né? Ele é principalmente emocional, né? Onde você vê a criminalidade aumenta, a prostituição aumenta, tráfico de drogas aumenta. Como o senhor tem analisado o papel da igreja nesse tempo? Eu quero considerar muito isso como algo muito importante para nós, porque o senhor acaba tendo essa dupla visão, né? A visão de um pastor como igreja e a visão de alguém que está ali trabalhando diretamente, colocando a mão na massa. Mas como igreja, como o senhor avalia a igreja? A igreja ela tem sido efetiva? Como o senhor poderia considerar isso? É uma pergunta. Muito obrigado por me colocar no canto, né? Porque responder nesse tempo como que a igreja está, nós descobrimos uma coisa muito interessante, né? Que nós somos a igreja. A igreja já não faz mais aquele volume de pessoas viver a emoção. A igreja ela é atuante. E como o senhor leu aí em Isaías 61, nós temos como base Isaías 61:7, que é onde houve vergonha, haverá dupla honra e perpétua alegria. Fundada nesse versículo, e também olhando para João 8,36, que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós acreditamos nisso. Jesus veio num tempo também de um caos, né? Nós vimos que Deus queria acabar com o mundo num tempo de caos, e nós estávamos vivendo um tempo de caos. Até pouco tempo a gente não tinha tempo para a família, a gente não tinha tempo para nós, a nossa agenda era de 24 horas, parecia que a gente precisava de 26 horas. Nós estávamos vivendo uma pandemia invisível. Foi preciso Deus parar o homem e realinhar ele. Nós estamos há 6 meses, aí, quase 7 meses, de alinhamento. Então a igreja ela começa a ter uma outra pegada em adorar a Deus. E nós ainda não estamos sofrendo o efeito dessa preparação. E aí que eu vejo a sua pergunta, que a igreja precisa se preparar, os irmãos precisam se preparar. Iniciativas como essa que o senhor está tendo, né, que a MCR está tendo, ela é louvável, de chamar a atenção para o crente, chamar a atenção para aquele que é seguidor de Jesus. Porque daqui a pouco o dinheiro do governo que está dando para essas pessoas vai acabar, vai parar. Já tem aí uma briga que vai até o final do ano, dezembro. Em janeiro, eles vão viver de quê? Você vai nos shoppings aí popular, tá tudo cheio. Eu não fui nenhum shopping ainda, não quero ir, né? Mas a gente vê as notícias, estão as pessoas gastando o que era para elas economizarem para o tempo ruim que está por vir, porque o tempo agora é de doença. Mas virá um tempo de fome, virá um tempo de necessidade. As empresas estão fechando. Nós temos que olhar, fazer uma antropologia da civilização, de onde nós chegamos e como chegamos. E a igreja está despertando. Já não vive mais o emocional só do dízimo, só a igreja ela consegue se sustentar sem aquela pegada das campanhas de dinheiro, como se tudo fosse a prosperidade da riqueza. A prosperidade da família, nós descobrimos, estamos amando mais a esposa, os filhos, os amigos, a saudade da família. Então a igreja ela está mais viva do que nunca. Lá dentro do centro a gente está vivendo uma coisa fantástica, né? O nosso celeiro nunca esteve tão cheio, né? As ofertas, elas estão chegando cada vez mais, né? Os apoios, as pessoas ligando, perguntando como é que a gente está, se a gente está bem. Então a igreja descobriu um novo alinhamento com Deus, né? Por quê? Porque as pessoas tinham tudo e não sabiam que tinha. A igreja estava rica, a igreja é rica. Eu digo porque eu não sou pastor de igreja, eu sou um convencional, sou ministro do Evangelho, sou um pastor consagrado, mas eu sou pastor de um centro de tratamento de dependentes químicos, que depende da igreja. E a igreja está descobrindo que ela é rica. Os seus membros são ricos porque Deus nunca deixou faltar nada. Deus não está deixando faltar nada para nenhum membro. É difícil você ver um membro da igreja pedindo uma cesta básica, né? E a igreja está pregando isso, sem ser aquela questão do ter.
A igreja está sendo o que é, o corpo de Cristo. Hoje a nossa palavra ela é de que Deus pode te curar, que você é feliz, porque você está vivendo o reino de Deus na terra. Jesus veio pregando o reino de Deus nas pessoas. Então, a igreja está se alinhando ao propósito de Deus, onde cada um membro ele tem uma função. Então, nesse momento aqui, estamos aqui reunidos, levando e falando para você que você tem uma função no corpo. Você vai dessa igreja, você tem algo para fazer, que não precisa estar pegado ou dependendo só do pastor. Você pode fazer em detrimento da igreja, é o corpo. Se o dedo sentir, se eu der uma topada, o dedo vai doer todo o meu corpo. Então, é corpo, é vida. Então, nós estamos descobrindo, eu estou vivendo isso. Nós estamos lá com os irmãos que estão buscando o Espírito Santo, que estão orando. Se o senhor chegar lá hoje, eu convido você a nos visitar, a todos nos visitarem. Nós tivemos a reunião da família agora no domingo, que foi nítido, as pessoas falaram, tem algo diferente aqui. Tem. Nós estamos mais crentes, nós estamos orando mais, nós estamos jejuando mais. Então a igreja está mais viva do que parecia. Glória a Deus. E é bom falarmos dentro dessa perspectiva, até porque a igreja verdadeira, a igreja que realmente entendeu o evangelho ao qual ela foi chamada a tomar lugar, realmente não há dúvidas que essa igreja ela cresceu, ela amadureceu e ela está florescendo e pronta para, inclusive já frutificando em muitos aspectos, e é maravilhoso ver isso acontecendo dentro do CRDP, através do seu ministério. Mas quando nós falamos sobre o papel da igreja, no que diz respeito a olhar, né? E hoje nós queremos fazer uma abordagem, né, a partir dessa igreja muito bem fundamentada, essa igreja que tem prevalecido, que tem realmente crescido ao longo desse tempo de pandemia. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre a relação que nós, como um todo, temos tido com relação à relação que temos tido com a necessidade daqueles que, antes mesmo da pandemia, já eram pessoas que careciam, né? Aqui, como eu falei, é o que está na rua, é a prostituta, é o drogado, é aquele que não chegou a um ponto final. Essa igreja, como o senhor tem visto a igreja? O que o senhor tem a dizer para a igreja? Porque, naturalmente, eu falo pela minha caminhada, né? Dentro da minha caminhada eu tenho visto infelizmente, minoria, uma igreja efetiva no que diz respeito a essa obra de compaixão, esse compadecer, essa linguagem de pastores que mergulham dentro de um centro de integração ali para se envolver com vidas de pessoas que vêm dos mais diferentes níveis de traumas, de história e viver mudança. Como o senhor vê essa igreja hoje, dentro do contexto daquilo que o senhor tem trabalhado, né? Para a gente que está confinado, porque nós hoje estamos vendo as pessoas fazendo evangelismo de uma outra forma. Agora, com esse afrouxamento do governo, como é que daria o nome? Com essa forma que o governo está liberando, nós estamos começando a ver, né? As pessoas já transitando na rua, e aí a gente já começa a ver mendigo, a gente já começa a ver pessoas de diversas formas, já a prostituta, já aquele que está como drogado na rua. Há pouco tempo era muito isso estava muito, era assustador, né? Agora nós vamos encontrar essas pessoas aonde? Limpas e usuárias. Nós já não vamos encontrar tanto mendigos. No confinamento que houve, a igreja ela também se distanciou. A igreja se trancou, a igreja se fechou, mais ou menos como no carnaval, né? Desculpe, sem ofensa, tem igreja que se retira e se a cidade pegar fogo e o que acontecer, está acontecendo, e a igreja está lá retirada, né? Com os mesmos membros, buscando o mesmo Espírito Santo, e aqui fora, ou na cidade, o carnaval pegando fogo. O que eu entendo que vai acontecer agora, e como a igreja vinha e deu uma parada, porque deu uma parada, né? Nós tivemos em Planaltina, que é a cidade onde a gente mora, 3 pastores que o Senhor recolheu, né? Nós estamos lá com uns 5 pastores também, que 2 estão entubados, né? Muitos membros de igrejas estão assintomáticos, deram positivo, né? E a gente está pedindo a Deus que não leve para
para a intubação. Inclusive, um pastor essa semana pediu, pelo amor de Deus, para a gente orar, que ele não queria ser intubado, porque ele tinha medo de ser intubado e aí não retornar. Então, a igreja ela tá vivendo esse tempo dentro de si. Eu não saberia dizer para o senhor, que é uma coisa que a gente fica pedindo a Deus que volte melhor. Mas, em falando da maneira que a igreja estava vindo, a igreja estava realmente fazendo uma obra, a igreja estava buscando gente na rua, a igreja via o social, porque Deus estava enchendo a igreja, como Deus continua enchendo, né? Hoje enche as pessoas, mantiveram as pessoas, mas, assim, recebendo as bênçãos, mas já não vai ter um alarde nesse princípio, pelo menos agora, ainda. Por exemplo, Brasília está no que eles chamam agora de platô, né? Está num platô, que no equilíbrio, né? Está ali. No equilíbrio alto, né? Nós mantendo. Estabilizamos no alto, né? Pois é. Não seria o ideal, mas é um platô. E aí, com a segunda semana de setembro, que começa a descer. Então, assim, olhar para a igreja e a gente olhar o que a igreja fazia era maravilhoso. Mas a igreja passou por um processo transitório, ela tem aí uma transição, ela está numa transição. Agora, como vai ser, pastor? Eu, sinceramente, não sei dizer para o senhor. Eu não sei dizer porque eu ainda não consigo ver os pastores, como eles vão vir, como a igreja vai vir, como a igreja vai se portar, né? Há um distanciamento social e isso vai ter que se manter. Por exemplo, comum, agora mesmo eu estava no estacionamento saindo, encontrei um rapaz, falei, essa vida que você quer? Falei, pastor, eu estou vindo do hospital, me manda para lá. Eu falei, mano, mas você vai ter que fazer o teste do Covid, né? Hoje nós já temos alguns cuidados que são necessários. Eu tenho lá 5 quartos, estou com 4 pessoas dos 5, 4 quartos com pessoas que estão em observação, porque não dá mais para você pegar da rua e colocar ele no nosso meio. Esse cuidado que a gente precisa entender, eu estou por entender, né? E louvo a Deus, porque como aqui a MCR, como o Nego, que é parceiro nosso, né? Como, por exemplo, a gente olha a igreja, como é que todas as igrejas que são parceiras do CRDP vão atuar. Sinceramente, eu não saberia dizer para o senhor, eu não sei dizer para o senhor. Eu sei que ou esse povo todo que era doente... O que o senhor espera? O senhor consegue produzir, e no que diz respeito à obra da compaixão, o senhor consegue estabelecer o alvo? O que seria o alvo para o senhor dentro dessa expectativa? Dentro do trabalho que o senhor tem feito dentro do CRDP, né? A partir dali, o que seria a sua expectativa? Então, a gente pegando as notícias, e nós acompanhamos, as pessoas hoje estão se embriagando dentro de casa, né? O consumo de álcool está aí para todo mundo ver, inclusive a indústria está falando, né? Cresceu 38%. Quer dizer, quando chega a dizer esses 38% aí, você sabe que já foi além, né? Foram agora pouco mais de uns 20 dias atrás aí, ou menos, prendeu 200 toneladas de maconha. Agora, não estou dizendo um negócio lá de janeiro ou de fevereiro, não, nós estamos falando agora, julho, né? Eu quero só chamar a atenção aqui para um aspecto que a gente precisa considerar, e acabamos entrando numa seara muito interessante aqui com o pastor Ramalho. O pastor Ramalho, ele chamou atenção para uma igreja que foi conduzida de volta para casa para vencer uma pandemia que já durava muito tempo, né? A pandemia da distância, da ausência, né, da falência dos relacionamentos. Essa igreja, ela de fato, ela cresceu. E quero também chamar a atenção que esse crescimento ele não veio em forma de nuvens de algodão, de mar de rosas, pelo contrário, né, para que pudéssemos lidar com os sintomas dessa pandemia, muitos de nós tivemos que enfrentar crises conjugais, crises nos relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, irmãos e irmãos. Mas para aqueles que entenderam a importância, a necessidade do enfrentamento da crise, né, eles realmente estão conseguindo provar de uma igreja que ela tem tudo para ser mais forte, né, considerando tudo que o pastor Ramalho falou. Só que está acontecendo algo agora paralelo a essa igreja que está crescendo a partir da sua casa, a partir da sua família, para aqueles que entenderam. E eu falo, se você não entendeu ainda, né, como o próprio pastor falou, nós estamos aí indo para o 6º mês, ainda há tempo de você viver grandes curas, grandes conquistas nesse ambiente, porque sofrer, ter prejuízo, isso aí já é fato consumado, mas que você possa entender que é possível valer a pena todo esse tempo. Mas está acontecendo uma coisa, isso aí que eu parei para chamar a atenção. Ao mesmo tempo que muitas casas viraram lugares de cura, de restauração,
agora aprendemos, ou aprendemos não, né? Tem se aprendido a beber, a usar, a consumir drogas dentro das próprias casas. Então, isso aí reflete uma realidade que a igreja precisa de uma resposta, né? Por favor. A igreja precisa despertar para isso. É um novo no novo. E assim, querendo ou não, nós precisamos encarar isso. Essa de novo no mesmo, isso está errado. É novo no novo. Todo esse cuidado sanitário que está sendo pedido, inclusive por lei, fez, de novo, com que as pessoas se distanciassem. Abertura de bares, o senhor pode passar nos bares, eles não estão mais cheios como antigamente, as pessoas estão com medo. Por quê? Alguém perdeu alguém ali, do parente, algum vizinho, alguém perdeu. E estar na muvuca, estar no meio ali é realmente perigoso, né? A gente está vindo por uma segunda onda, né? Inclusive, lá de uma pessoa próxima da gente, a pessoa pegou o Covid pela segunda vez. Então, a gente está entendendo isso aí. O Distrito Federal vem aí com uma doença que o Covid trouxe agora, que é de criança, né? Que está pegando as crianças. Então, nós vamos viver um fenômeno que veio aí das décadas de 80, 90 e entrou nos anos 2000, que é a depressão e o estresse. Já não é mais uma coisa que a gente tem que ficar quieto. A igreja tem que ir para cima, porque é o medo, vícios, é o medo, é o inimigo. E aí, como a gente... E aí eu não tenho medo de falar. É Satanás agindo, colocando medo nas pessoas, deprimindo as pessoas, enclausurando as pessoas dentro de casa, porque criando a questão hoje nunca vi tanto falar em seriado como agora. 98% das pessoas estão dentro de um seriado, né? Estão acompanhando alguma coisa que nada mais é do que uma novela, e vai se ver que tipo de seriado, aquilo que está se educando. As crianças dentro de casa estão aprendendo a mexer com a tecnologia. Eu estou olhando uma menina minha lá, falei, meu bem, o que essa menina, para onde ela está indo? Não está assistindo. Aí eu fui ver, ela estava vendo uns desenhos que não tinha nada a ver com aquilo que a gente propõe. Então, quer dizer, a gente vê a escola, os pais querendo que as crianças voltem para a escola porque eles estão estressados de estar com a criança. Falam em home office, mas aí o cara quer sair, quer ter um espaço. Então, nós vamos viver um caos aí que a igreja precisa olhar para isso. E nós somos a solução, a igreja é a solução. E aí, eu, junto com o nosso psicólogo, assistente social, nós temos debatido, né? Para que rumo que a gente está olhando? A gente não está conseguindo ver o que nós vamos encontrar aí, né? O que nós vamos encontrar aí? O que vai acontecer, né? Você vê, ainda há pouco a China, está aí nos jornais, né? A China está dizendo lá que os médicos fizeram greve, porque eles estão querendo buscar mais médicos para uma segunda onda. Quer dizer, sabe, o Brasil está fechado, já não está vendendo mais frango, não está vendendo mais carne, comida da carne está aí. Quer dizer, nós vamos virar o quê? Uma bolha? E é aí que a gente tem que olhar e falar assim, peraí, mesmo, eu almoçando com a minha filha, e nós falamos de uma pessoa lá, minha filha falou assim, ó, Deus é que vai fazer. Se Deus quiser que ele viva, ele vive. Se Deus quiser que ele fique, que ele morra. Uma criança de 13 anos tendo essa concepção já da maturidade que nós, eu posso me incluir, porque às vezes dá medo da gente olhar o que está acontecendo. A questão, né? Tão madura. Então, aí, por exemplo, a prostituição, como é que vai ser? No caminho da minha casa, e Planaltina foi muitos anos o reduto do Baixo Meretriz, então eu saindo do CRDP no caminho da minha casa, eu passo por 4 prostíbulos mesmo, fora da cidade. Se eu quiser passar por eles, eu passo por... Antigamente era carros e carros na porta, agora não tem mais os carros, mas a mulherada está lá. E está na porta, porque é uma espécie de uma DF, então que o pessoal vai para a chácara, e eu gosto de ir por ali, porque eu até desestresso um pouco para chegar em casa. Quer dizer, a prostituição, como é que vai ser? Vai ser delivery, eu marco de encontrar com ela, vai ter que me apresentar lá, a prostituta vai ter que apresentar o atestado de que não está com Covid, porque como é que vai ser essa relação, né? Ou então nós vamos partir aí para pornografia, né? Como que já está muito... Como que a igreja vai viver isso, né? Como é que nós vamos viver o consumo do álcool, do alcoolismo, quando começar a explodir isso aí, que é uma coisa que está... Então, a igreja, ela está num realinhamento, eu quero dizer, ela está alinhando com Cristo, e é cansativo isso, porque você começa a pensar, e assim, no meu caso, me perdoe, né? Quando o sujeito já está lá na rua, perdeu o emprego, acabou com a família, perdeu a autoestima, a autoimagem, é que ele nos procura. E eu quero dizer, igreja, para todos que estão nos ouvindo nessa noite, procure essas pessoas antes que elas cheguem a nos procurar.
né? A igreja tem que olhar esse viés, porque eu sou aqui no caso da MCR, a gente é um parceiro, né? Quer dizer, quando o sujeito já está na última, que ele perdeu tudo, pastor, é tudo. Porque o cara, quando está no bem bom, ele não vai procurar uma casa de tratamento de dependentes químicos. Não vai. Lá nós não acolhemos pessoas com problema de comorbidade psíquica, né? Que a pessoa fica meio doidão. Vamos colocar, o cara ficou doido, né? Mas ele ficou doido por quê? Por causa da cachaça? Não, ele ficou doido porque ele tem um problema de comorbidade. Aí ele vai ter que procurar uma clínica psiquiátrica para tomar remédio, para ficar lá o resto da vida, né, usando psicotrópico. Então, o que vem pela frente, pastor, eu não sei dizer para o senhor. De novo, eu sinceramente, falar como é que a igreja vai agir, nós temos que ser santo no nosso jejum, na nossa oração, para o que deve é aquilo que Jesus estava indo. O que vem aí? Vem a prostituta, então nós vamos orar, e o espírito maligno, a legião de demônio vai ser daquela pessoa. O que vem? É um cara com depressão, nós vamos orar e vamos cuidar. E aí trazer essa pessoa para dentro da igreja. Como vocês devem fazer live, eu estou ouvindo testemunho de pastores, de pessoas que estão aceitando Jesus assistindo as lives. Então tem que dar continuidade. É uma nova pegada, é um novo modelo, né? É um novo do novo, né? De novo, a igreja não tem mais aquela sensação e a emoção de botar a mão, de trazer para frente, de o pastor sentar 2 horas com aquela família ali. Não, vai ser live, vamos falar aí, vamos fazer uma conferência aqui no WhatsApp Zoom, né? E Meet, né? Quer dizer, essas ferramentas elas já existiam e nós não valorizávamos. Não tem nada de novo, não tem uma ferramenta tecnológica nova. Não tem. Me mostre uma ferramenta nova. Todas já existiram e nós tivemos que aprender a usar. É a ferramenta que a gente tem que aprender a usar. Então, olhar para isso, e eu peço, vocês que estão nos ouvindo, nessa questão daquele que está morrendo, talvez ele está morrendo do seu lado, mas você é vida. E você pode passar para ele o Espírito que está em você. Você pode falar, Senhor, salva essa pessoa, levanta essa autoestima, cuidar com ela, caminhar com ela ali todos os dias e levar ela também. Você vê, hoje anuncia-se, e aí a igreja tem que despertar aí, ó. Nós temos vagas para pessoas que vão trabalhar em casa, com o seu smartphone ou com o seu computador. Quer dizer, mudou, está se mudando, né? Há um achatamento do ano 2030 para 2020. É uma década que está sendo achatada. E é uma década que se começa. Né? Nós estamos no primeiro ano de uma década, né? Entendeu? Então nós temos que olhar como que a igreja vai se comportar nisso. E é nossa função. Não é a função de quem vai nascer, não é a função de quem está morrendo, é a função de quem está vivo e quem está fazendo. E a igreja tem essa pegada aí. Glória a Deus. Pastor Ramalho, como nós apresentamos no início, né, ele está à frente de uma casa, de um centro de reintegração, né, e nós consideramos esse ambiente, dentro de todo esse contexto, né, como o senhor mesmo falou, você não precisa esperar para alguém entrar dentro de uma realidade de vício, de autodestruição, de destruição de uma família para conduzir. Mas, infelizmente, é ali que desemboca, né, muitos pais, muitos sacerdotes em suas crises, muitas guerras familiares, muitas pessoas com muitas cicatrizes. Como é para o Senhor... Como foi para o senhor lidar com esse chamado? Em que momento o senhor olhou e falou, é aqui que eu vou amarrar o meu burrinho ministerial, é aqui que Deus começa a operar? Em que momento o senhor entendeu que o senhor tinha um chamado para entrar nesses finais e fazer pessoas viverem com grandes começos? O meu testemunho é muito longo, né? Um testemunho muito louco, né? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu era gestor de 3 contas, Supremo, Presidência e Senado Federal, né? Então era uma empresa de legislação, e eu conheci no Supremo Tribunal uma irmã, que Deus já recolheu, e lá dentro, a gente conversando no setor de jurisprudência, falamos de Jesus. Ela falou, eu tenho um sonho de montar uma creche. Eu falei, eu tenho um sonho, sei lá, de fazer qualquer coisa, né? E aí Deus me deu a escrita, e eu fiz um rascunho, e nós começamos a alinhar, e aí Deus me chamou. Eu era novo convertido, eu ia fazer 3 anos de convertido, quando o Senhor me chamou e disse, vem para cá. Eu falei, eu não vou, larga tudo e vem. Eu achei que largar tudo era largar um emprego, era largar tudo aquilo lá, e eu desobedeci. Moral da história, perdi emprego, perdi tudo, fui morar num cômodozinho. E lá nesse cômodozinho, então, aí eu saía, feito assim, um abestado e tal. Eu morava na 408 Norte, fui morar dentro de Planaltina, num cômodo que meu pai tinha lá.
E fiquei sem carro, eu pegava o carro da minha irmã para dar uma volta, eu sempre encontrava um mendigo e logo descobri uma casa em Sobradinho, depois descobri outra. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ajudar esse pessoal. Com 1 ano certinho o Senhor voltou a falar comigo. E aí me restituiu e falou, vai para a obra. Eu falei, vou para a obra. E ele disse, não vai ser político. Eu falei, tá bom. Sim, senhor, no deserto, como é que diz não, né? No deserto, você não, aprende ferrado. tudo direitinho. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Meu Deus. Né? As portas se fecharam. Coisa tremenda. E aí Deus começou a me restituir, eu voltei a toda, assim, 100% ou mais, 200%. Glória a Jesus. Então eu tive um chamado, eu primeiro, eu fui desobediente. Eu não sei se você tem um chamado, se Deus está te chamando, se quando o pastor prega é forte no seu coração algo, né? E eu achei que eu ia ser zelador da igreja, né? E eu já fui limpar a igreja, fui cuidar da igreja, eu era o primeiro a chegar e o último a sair da igreja, mas que nada, meu chamado era cuidar de homens em vulnerabilidade social. Então, e aí, num outro momento, eu conto para o senhor, Deus restituiu toda a minha história, toda a minha vida. Eu acho que eu tenho muito mais hoje que se eu estivesse trabalhando lá onde eu estava, muito mais, né? E as pessoas que me conheciam reconhecem hoje, então, né, é diferente. Mas voltando ao que o senhor perguntou, né, que é a questão de como que é isso, chamado, propósito, né, missão. Eu tenho uma missão, né? Eu não tenho paciência, pastor. Eu sou do estupim curto, como diz o goiano. Eu sou do estupim curto, eu tenho amor. Eu não consigo decifrar o amor pelo próximo, né? Eu não consigo ver a grandeza de uma pessoa, como nós temos muitos exemplos de homens que estavam na rua e hoje são prósperos. Nós temos políticos, empresários, microempresários, nós temos pessoas que estão ajudando outros, né? Os nossos reis residentes no material de limpeza, a gente já não se preocupa, né? Eles reúnem, compram, e, né? Sempre que tem uma dificuldade, tá lá. Aqueles que nós acolhemos lá, que não tinham dinheiro, né? Hoje mesmo um jovem foi lá, 6 anos, fazendo hoje que ele saiu do CRDP, 6 anos, né? Já tem o seu carro, tem um prédio, tem uma empresa de construção, terminando ciências contábeis, foi lá dar o testemunho pra gente, né? Com toda a parafernália. Então, assim, a gente consegue ver que você em casa, você é um instrumento de Deus. Eu me considero um instrumento de Deus. Se Deus falar para eu ir agora, lá pro Japão, se eu tiver que ir, eu vou. Se Deus me mandar ficar quieto, eu fico quieto, mas Deus tem que falar comigo, né? Deus está mandando eu te dizer isso, aí eu vou pro joelho, vou orar, vou ver o que Deus tem que falar comigo, né? Cada um tem um chamado. Eu recebi um chamado, o pior de todos, que eu acho. É sério, pastor? Não, pior não, perdão, me perdoe. Mas é muito difícil. É lidar com o mendigo, com o sujeito que fica 4 dias, 5 dias, fazendo cocô na roupa. E aí ele está 6 meses sem tomar um banho. E você vai pegar no sujeito, ele está todo sujo. E aquele saco lá de fezes, você fala assim, mas pô, por que está isso? Qual o problema? Qual o problema? E aí você tem que dar banho, você tem que cuidar, né? E aí Deus vai libertando ele, é um processo de libertação. Glória a Jesus. O pior, para mim, no meu ministério, é que quando ele está bom, ele vai embora. Ele constitui família e vai embora, aí vem outro pro lugar dele, e eu começo tudo de novo, você está entendendo? É assim, aí vem para a tua igreja aqui, vai aqui, olha que ministério, né? Então tem gente que só quer ser pastor, é ótimo ser pastor, quer ser músico, quer cantar, né? Quer ser o dirigente de tal departamento, bacana. Agora, vai cuidar de uma casa de recuperação de mendigo, de drogado. Assim também tem outros ministérios, tem gente que não sente dificuldade nenhuma em ir no hospital orar para alguém. Assim como tem gente que tem um ministério dentro de casa e está intercedendo, igual aqui, intercedendo por nós aqui, intercedendo pela vida do pastor. Então é chamado, é propósito, né? E a igreja é feita de propósito. Paulo fez isso nas cartas aos Romanos e colocou cada um no seu lugar. Exatamente. E hoje a igreja, nós estamos vendo aí essa questão da vindo aí a nova era, não tem uns negócios, uns movimentos aí, que, descartando Deus, né? Tem umas pegadas diferentes aí, mas não vai dar em nada, isso não prevalece, é aquilo que foi dito, se é de Deus, continua, se não é, a gente vê esses movimentos. Mas o que ocorre? A nossa obrigação como igreja, e aí eu entendo no meu ministério, né, é cuidar
é evangelizar, é discipular, é acompanhar até o sujeito começa a fazer isso por outro. A hora que ele fala para outro, eu vou pegar outro. Barnabé, né? É ali, naquela pegada de Barnabé com Paulo e com Marcos, né? Então, vamos pegar outro. E aqui ele continua fazendo. Esse é o evangelho vivo. E é esse que o Senhor diz, o que tu está trazendo aí para mim, né? No dia do juízo final, o que nós vamos, né? Eu tomei um susto, e assim, só para retomar aí para o Senhor, lá em fevereiro, quando começou a falar em pandemia, o primeiro cara que me chamou a atenção foi o dono do Banco Santander. Cara, bilionário. E foi o primeiro a morrer do Covid. Eu falei, esse negócio é sério. E nós estamos lá, eu estou com pessoas, pastor, que assim, nós está conosco desde janeiro, está terminando agora. Inclusive um foi para São Paulo ontem, né? Venceu o tempo, foi sorrindo, foi feliz da vida. Chegou com a quarta série, né? Quarta série, sem escrever, sem ler, saiu terminando o ensino fundamental, ou ensino médio, escrevendo e lendo a palavra de Deus. Meu Deus, feliz. Isso é lindo demais. A família já mandou um monte de áudio para a gente. E nós conseguimos vir até aqui com esse povo, e peço a Deus que nos ajude a ir mais, e estamos passando pela pandemia. Os crentes estão passando pela pandemia. Os que professam o Senhor Jesus estão passando pela pandemia. A igreja está passando pela pandemia. Há um realinhamento dentro da igreja. E eu, de novo, quero pedir a vocês, do seu lado, às vezes dentro da família, pode ter alguém entrando em depressão, já num estado muito pior do que quando estava com liberdade. Porque antes a liberdade era de ir e vir. Hoje nós estamos presos dentro de nós mesmos com as notícias, né? Eu não estou mais vendo o jornal, não sei o senhor, eu estou evitando, né? Sim, eu também. Vejo o essencial, né? Estou vendo muito pouco. O essencial, né? Por quê? Porque nós estamos aí numa pegada diferente. Então eu vejo, pastor, com muito cuidado. Eu acho que essa iniciativa dessa live, desse tema social que o senhor está trazendo, desperta a igreja. Lá em Efésios o Senhor diz, tu que dormes, desperta, acorda, né? Porque agora é a hora da gente mostrar aquilo que o Senhor nos deu, o conhecimento, a palavra, a coragem de bater na porta do vizinho e falar, tá tudo bem? E o vizinho fala, o que você quer? Não quero nada, eu vim saber se está tudo bem, eu posso orar com você um pouquinho? Não quero oração, não. Eu estou sentindo de Deus. A minha primeira visão desse ministério que eu tenho, pastor, foi quando Jesus... E aí, um texto lindíssimo, uma passagem lindíssima, Jesus para num poço e a mulher vem pegar água. Aquela mulher não queria muito papo com ele. Se a gente olhar, ela não queria muito papo com ele. Era uma mulher altamente comprometida e ela já põe uma distância. Opa, eu não posso falar contigo, nem tu comigo. O que tu quer? E Jesus insiste com ela. E através daquela mulher vem uma cidade toda, né? Então a igreja é para transformar a cidade, a igreja é para transformar o estado, a igreja é para transformar o país e a igreja é para transformar o mundo. Glória a Deus. E é interessante, né? O pastor Ramalho falando da igreja que é feita para transformar, né? Não é à toa que o tema de hoje é transformação, o DNA do reino. E quando nós falamos de transformação, nós fazemos tantos projetos, tantos planos, né? E eu quero chamar a atenção para algumas coisas que o pastor Ramalho falou para nós como igreja, para você. E se você está passando por uma situação difícil, não precisa estar só, você existe sim referência. Eu quero até chamar a atenção, nós temos um QR Code que fica no lado esquerdo do seu vídeo. Por favor, faça uma leitura desse QR Code com o seu celular, né? Preencha, para que esse QR Code está aí? Para que você preencha, coloque aí alguns dados bem simples, com um único propósito. Queremos orar por você. Entra no chat agora do YouTube, coloca aí o seu pedido. Você não precisa guardar a sua dor para você. Eu quero dizer que ninguém vence sozinho, pode ter certeza disso. Nós somos feitos para andar em comunhão, para andar em dependência uns dos outros, em confiança. E isso é da nossa natureza, é por isso que Deus, quando Jesus vem, Ele estabelece a igreja. A igreja, ela consagra essa rotina, esse protocolo de envolvimento uns com os outros a partir da pessoa, do próprio Deus. Então, por favor, coloque o seu pedido de oração. Se permita receber uma oração. Tem uma equipe agora esperando você colocar o seu pedido, esperando você contar um pouco da sua história. Não precisa ser muito abrangente. O que nós queremos fazer é somente te ajudar. Se você tem dificuldade até para escrever, só se apresenta, fala, eu preciso de oração pela minha casa, eu preciso sair das drogas, eu preciso sair
do vício, estamos aqui, né, dentro de um ambiente que nos dá uma autoridade muito preciosa. É muito bom estar com um homem que tem dedicado sua vida junto à sua casa a favor de pessoas, como ele falou, que são mendigos de rua, são pessoas dos mais diferentes níveis de guerra e que canalizaram isso para dentro de uma realidade de vício, de aprisionamento espiritual. E essas pessoas estão sendo transformadas. Eu quero dizer para vocês, isso nos dá autoridade. Autoridade, sim, para orarmos. Nós vamos fazer isso essa noite. Nós vamos orar e nós vamos ver vícios sendo quebrados na história de pessoas, realidades sendo transformadas, porque Deus chamou a igreja, como bem o pastor falou aqui, terminando aqui a fala dele, a igreja foi feita para transformar. E a transformação, ela vem para nos dar esperança, ela vem sim para nos apresentar os grandes começos que Deus tem para nós. Pastor, dentro da rotina do CRDP ali, né, dentro da sua experiência, analisando, como que o senhor analisa a eficiência do trabalho dos centros de reintegração, dessas casas que vêm para trabalhar a favor dessas pessoas? Como tem sido esse trabalho? Só para a gente entender como tem sido, né? Há uma eficiência? Como o senhor analisa isso? Eu posso falar por mim, né? Por favor. Né? Louva a Deus por todos, né? Por várias comunidades terapêuticas que existem, mas eu vou falar pelo CRDP, né? Há coisa de uns 19 anos, me disseram que eu não podia falar que era culto, que eu não podia fazer um culto, que dentro da nossa proposta de trabalho, do programa terapêutico individual, eu não poderia colocar ninguém de joelho para orar, que eu não poderia ter a Bíblia como norte da nossa proposta de restauração, de reintegração da pessoa na sociedade, que eu não poderia colocar o provérbio que a gente escreve todos os dias como sendo um trabalho cognitivo para que desenvolvesse responsabilidade e que ele pudesse fixar o que é um modelo de um homem, de um rei de sucesso. E eu disse não, eu sirvo um Deus. Esse Deus, ele me diz que eu posso usar a Bíblia. Então, se tem todas as outras religiões e essa religião ela abre mão, eu não quero abrir. E Deus colocou junto comigo um psicólogo evangélico. E ele foi me dando as diretrizes. E essas diretrizes nós fomos aplicando, né? E nunca somos conhecidos, aqui no Distrito Federal, fora, como uma instituição que ora. Glória a Deus. Tem gente que diz assim, ir lá para o pastor Ramalho é para ir para orar, né? Nós temos 2 cultos, um de manhã e um de tarde, todos os dias. Nós oramos 4 vezes por dia. Nós fazemos uma oração para todas as refeições e às vezes tem 5 refeições por dia, né? Às vezes temos 5 refeições. Isso é maravilhoso. Não deixamos de orar pela família, não deixamos de orar pelos nossos governantes. Com isso, pastor, hoje nós temos um índice que surpreende. Nós estamos anotando, nós estamos fazendo o gráfico, né? De cada 10, nós estamos reintegrando 6. Glória a Jesus. Altíssimo. Para a realidade das casas. Sim, é altíssimo, né? Então, assim, o Centro de Reintegração Deus Proverá, nós temos hoje um centro tecnológico que a gente pega um sujeito que não sabe ler e não sabe escrever, ele vai aprender a ler e escrever, depois ele vai fazer o EJA, né? Ele vai fazer o ensino fundamental, depois ele vai fazer o ensino médio. Nós temos com uma parceria com a faculdade Kelsen, sabe? Que é uma faculdade que abriu para a gente. Nós temos 5 psicólogos ou estudantes de psicologia, nós temos 3 estudantes de educação física, 2 estudantes de engenharia. Nós temos um corpo que está se capacitando, pessoas que antes eram mendigos. Exatamente, essa é a pergunta. Essas pessoas, esse currículo todo aí são de internos. Internos. Meu Deus. Acontecendo dentro da nossa instituição. Que bênção. Sem pagar 1 centavo. Tem gente que vai se formar e não vai gastar com um lápis. Porque você que está nos ouvindo, assim como essa igreja leva alimento para a gente, leva roupa para a gente, talvez você doou uma roupa que o pastor levou lá para a gente. Talvez o dia que a gente vem aqui, o sujeito vai estar aí e falar, e o irmão vem lá do CRDP com a camisa e você fala, aquela camisa eu nem queria usar, mas para ele vai até para a igreja, você está entendendo? Isso é fantástico, você está entendendo? Então assim, o nosso índice é muito alto. Muito alto.
E tudo com Cristo é muito alto, é grande. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito empolgado, pastor, nessa questão, porque eu vejo o agir de Deus, né? O sujeito chegou, como nós internamos um ontem, eu virei para a pessoa, você já orou nele? Aí ele começou a conversar, eu falei, vamos orar, né? Vamos orar. Aí ele ficou assim, tá, vai, vamos orar, né? Ele não sabe, ele não tem consciência que aquele momento de oração é um momento de libertação dele, ele é outro homem, né? O diabo veio aí, o diabo está aí, ele veio roubar, matar e destruir. E no século XXI ele não mudou a estratégia, não. Nós temos que ser ousados. Eu tenho um ministério, a gente cuida de pessoas com ousadia. É um ministério de libertação, que você também pode usar aquilo que Deus te deu. Usa o que está no seu coração. Abre a boca que o Senhor vai te honrar. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho andado aqui no Distrito Federal, a gente tem conhecido muitos projetos, muitos trabalhos, né, como esse que o pastor Ramalho tem produzido ali através do CRDP, e eu quero realmente glorificar o nome do Senhor, pastor, porque realmente é um trabalho que nos chama muita atenção, nos atrai muito pela fidelidade do Senhor, pelos resultados, pela experiência, pela estrutura, né? Como ele falou, eu até quero chamar a atenção mais uma vez para esse convite, trazer ênfase, né, se você puder. É claro que nesse tempo de pandemia não é aconselhável, mas após tudo isso, em nome de Jesus, conheça, se envolva, seja essa igreja que bate na porta do vizinho, que vai em busca de quem precisa. Queremos ser essa igreja, e eu louvo a Deus por esse testemunho, né? Pelo Senhor estar sendo esse homem, que Deus o conserve. Eu queria que o Senhor trouxesse para nós uma experiência, um testemunho. Eu creio que muitas coisas o Senhor viveu ali dentro do CRDP ao longo de todos esses anos, né? Mas existe algo que chamou a atenção, seja que o Senhor viveu ou através de alguém que o Senhor queria compartilhar para nos dar essa esperança. Eu sei que existem pessoas que estão passando, que têm parentes passando por situações, e é muito bom a gente ouvir uma história, né? Eu queria que o Senhor pudesse testemunhar algo, seja de um interno que esteve ali ou algo que o Senhor mesmo viveu, né? Por favor. Claro. Eu tenho a história do sujeito que era mendigo e hoje é um empresário. Eu tenho a história do sujeito que era um alcoólatra, um bandido dentro da cidade, e foi o vereador mais bem votado da cidade depois que passou pelo CRDP. Meu Deus. E vai para a reeleição e vai ser reeleito agora. Eu tenho a história de médico que deu algo errado lá na vida dele, e ele começou a se viciar em morfina e foi para o CRDP e hoje é um médico de sucesso, um homem abençoado. Advogados, não são poucos, né, que se envolveram no mundo da cocaína, porque o advogado ele dificilmente vai entrar na cachaça e no crack. Tivemos um com crack aí, e esse foi embora para o Rio de Janeiro. Na verdade, ele não queria, né, ele não aceitou o programa. Mas nós temos tido casos de advogados que se envolvem com cocaína. Recentemente tivemos um caso desse. Mas, assim, falar, pastor, de um caso... São muitos. Eu sou um homem muito feliz, assim, naquilo que Deus me colocou no coração. E assim, por exemplo, o Tiago, esse que é candidato à reeleição. O Tiago ficou conosco 1 ano e 5 meses. Ele chegou lá, o Tiago é grandão, ele tem 1,80 m e pouco, um varapau, um cara sem classe, um sujeito que cabeludo, marrento. E o Tiago foi ficando conosco, foi estudar, estudou, terminou o ensino médio, fez vários cursos profissionalizantes, e aí se tornou coordenador da instituição, e disse, pastor, vou embora. Eu falei, calma um pouquinho. Ele falou, não, eu preciso ir. Eu falei, calma, falta mais algumas coisas. E foi aprendendo mais algumas coisas. Eu falei, agora vai com Deus. Eu falei, mas a cidade que você vai, ela é pequena para você, que é Mara Rosa, aqui do lado, no estado de Goiás. E chegando lá, ele já se candidatou, ficou por 10 votos, né, na campanha de vereador, se candidatou para conselheiro tutelar, foi o mais bem votado, tanto que se tornou presidente do conselho no primeiro mandato. Veio a campanha de novo para vereador, ele se candidatou, foi o mais bem votado. Queriam mudar a legislação do município, porque assim, com o vereador mais bem votado, ele se torna presidente da Câmara. Como era um cara que estava vindo daquele momento de mendigagem, de alcoolismo e tudo, queriam mudar para ele não comandar. Comandou com excelência, Glória a Jesus. Vai agora para o segundo mandato, tem trazido muitas pessoas. Nessa leva, ele tem 9 anos, que ele está assim, nessa leva,
Muitos que ele trouxe de lá hoje são empresários dentro da cidade que ele atua. No Distrito Federal nós temos N casos, tem pessoas trabalhando no governo, tem pessoas com empresas montadas aqui no CIA, que são pessoas que antigamente estavam aí, sabe, vivendo à margem da sociedade. O invisível, né? Aquele que era invisível e o Senhor restituiu ele. Mas o que mais, assim, de forte mesmo, pastor, é a minha família. É mesmo? É mesmo. É minha família. A minha esposa está envolvida, meus filhos estarem envolvidos, né? É minha neta me chamou a atenção esses dias. Eu vou ouvir um mendigo na rua. Sabe, isso é muito forte para mim. Assim, poderia ser que, não sei, a sua neta, por exemplo, não sei se o senhor tem neta, né? Não cheguei ainda nessa ainda fase. Não, né? Mas tá bom, vai chegar. A sua neta fala assim, vou morar aqui por essa pessoa, né? Deixa eu pregar aqui, sabe? A maior satisfação do ministério é você ter a aprovação da sua casa. Com certeza. Entendeu? Para mim, de tudo que nós fizemos, se eu não tivesse a aprovação da minha casa, dos meus irmãos, da minha esposa, dos meus filhos, nada valeria, né? Então, assim, a felicidade ela é constante, porque isso que eu estou dizendo aqui, tá, você está me ouvindo, minha família deve estar ouvindo, acredito que esteja ouvindo, né? Um beijo para todo mundo. É a continuidade do ministério, sabe, pastor? Não é só o dinheiro, não é só a casa, não é só o carro, não é só o estado, é reino. Glória a Jesus. É reino, né? É viver o reino com excelência, né? Viver o reino com excelência é ser feliz constante. Eu não digo que estou feliz, eu sou feliz. Sou bem casado, tenho uns filhos abençoados, sou um homem bonito. Pode olhar para mim direito, você vai ver bonito. Senhor. Né? Mas os homens de Deus são a santidade embeleza o homem, não tem jeito. Né? Eu nunca vi um crente feio. Tenho tudo que preciso, eu não almejo nada daquilo que eu não tenho. Paulo diz que o evangelho é riqueza para aquele que se contenta com o que tem. Eu amo tudo que tenho, eu agradeço a Deus por tudo que tenho. Então acho que o maior testemunho é o meu, né? Eu fazer tudo com alegria, eu faço o que gosto. Faço o que eu gosto. Eu não sabe, pastor, não tem hora, não tem sábado, 24 por 365 dias, né? Então, assim, e vendo os frutos, né? Hoje tive 2 ou 3 experiências fantásticas já, né? Um ministério que toda hora se renova, né? Nós estamos apoiando uma casa de mulheres também. Quero ver se agora a gente vai apoiar uma casa porque a legislação mudou. Eu estou propenso a abrir uma casa para adolescente. Glória entendeu? a Jesus. Quero pedir a você aí que me ajude em oração, a igreja, com né? certeza, porque aí se a gente conseguir cuidar do adolescente, a legislação flexibilizou, o Bolsonaro, nada partidário, tá? Aí é uma lei, que é um povo que está junto com o Bolsonaro. Ore pelo aquele ministro careca lá do Rio Grande do Sul, como é que é o nome dele? Que é amigo do Bolsonaro, não sei nem o nome, está no Ministério do Desenvolvimento Social. O cara é crente, ele é da Igreja Batista, né? Então ele foi para dentro do ministério lá e uma das coisas ele falou, que ele disse, peraí, mas tudo é fruto de oração, tem um grupo em volta dele. Olha só, se a gente começar a cuidar do menor, ele não chega à maioridade como bandido, ele não precisa matar 50, 100 para ser bandido. E houve agora uma flexibilização, doutor Quirino, e eu queria que você estivesse me ajudando a orar, né? Porque se a igreja se unir, nós vamos tirar os adolescentes do mundo das drogas. Um bandido, ele não começa com 30 anos, ele começa com 12, com 5. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito rígido, ele é muito travado conosco. Se eu botar um adolescente lá hoje, pastor, não tiver um médico, não tiver um professor, não tiver uma série, eu não posso ter ele lá dentro. Agora não, agora a gente já pode. Que bênção. Vamos ter os cuidados, né? Então, é um outro desafio, né? É um outro desafio. Nós estamos com uma casa em Formosa, estamos abrindo uma segunda em Águas Lindas, uma terceira em Águas Lindas. Queremos esse ano ainda, pastor, se Deus permitir, estar atendendo 300 homens. Meu Deus. Sabe o que é cuidar de 300 homens? É a nossa oração. Eu peço a sua oração, peço a oração da igreja. Com certeza. Você que quer doar um sapato, uma camisa, você que quer doar uma cesta básica, traz aqui para a igreja. Esse pastor aqui vai lá constantemente, mais o abençoado aí, né? O seu nome do abençoado. Pastor, né? Nego, Flávio. É uma equipe fantástica e chega sempre no momento exato. Né? Então você que doa, aquela campanha que vocês fizeram na frente do supermercado, né, que levaram pra gente, aí eu sou testemunha, foi fantástico, chegou no momento certo, e chega uma caminhonete cheia, aleluia, Deus quando manda com força, entendeu? Assim, com grandeza, isso pastor, para quem tá lá na ponta, a gente,
Isso dá uma energia dentro da gente que o senhor não faz ideia. O senhor não faz ideia, às vezes, que o senhor fala, o tanto que o senhor me fez bem. Bem assim, de falar assim, meu Deus, obrigado. É isso, irmão, você que está nos vendo aí. Isso é social, a igreja está fora das quatro paredes. Às vezes você fica olhando aqui a igreja só aqui, não. Essa igreja, MCR, ela é fora das quatro paredes. Ela é diferenciada. Eu falo como testemunha, eu tenho vivido isso, né? Então, o maior testemunho é isso, pastor. Não dá para a gente pegar uma pessoa e colocar ela ali. Eu tenho vários casos. Glória a Deus. Vários, eu não tenho um. Eu tenho vários casos e quero ter outros mais casos, né? E aí quero contar de novo, quero voltar. Né? Com certeza. Eu sou meio empolgado, pastor. Eu quero voltar a dizer para você que está nos ouvindo esta noite: abre os olhos, abre o seu coração, abre a tua boca. Né? Tem gente sofrendo do seu lado aí que não precisa perder tudo. Você pode ser o remédio antes da doença. Glória. Você pode ser o remédio para ele antes da doença. Então a igreja ela tem que estar nessa pegada aí, pastor, porque eu cuido, mas eu já cuido do sujeito machucado, ferido. Ele às vezes pode até ter agredido a esposa. Você vê, o índice de agressão de mulheres aumentou absurdamente. Às vezes está um perto de você aí, você pode chegar e ajudar. Uma criança que, puxa vida, o pai está esculachando ela, você pode chegar e dar uma palavra, antes que essa família toda fique toda destruída. Glória a Deus. Pastor, ouvir o Senhor é bom demais, né? Confesso que minha vontade era ficar aqui muito tempo. É empolgante, né? Glorificado é o nome do Senhor. Queremos sim ampliar essa nossa parceria. Conte com as nossas orações, né? Oramos, já sonhamos com esse trabalho com os adolescentes. Eu louvo a Deus pela excelência com que o Senhor, toda a equipe, né, tem feito ali o CRDP ser hoje uma referência para dentro do Distrito Federal e dentro da nação, né? Eu vejo um trabalho que ele é muito expressivo. E já caminhando para o final, eu queria que o Senhor nos deixasse uma palavra de esperança. O que o Senhor tem, já com fechamento, né? O que o Senhor tem como uma palavra para nós de esperança, de chamado, dentro de tudo isso aí que o Senhor tem como bagagem, né? Por favor, fique à vontade. Pastorzão, o senhor faz umas perguntas, né, que põe a gente assim para pensar, né? Mensagem, seja você, né? Eu nunca quis ser ninguém, eu sempre quis ser eu. Como é que o senhor quer me usar, meu senhor? Me usa. Eu sou assim, dizem que eu sou bruto, que eu sou estúpido, que eu sou sargentão, que eu sou coronel, mas os frutos estão aí. Às vezes eu tenho que cuidar, pastor, da família e do residente. A família quer me ensinar como fazer, eu digo, olha, você não deu conta, agora deixa comigo. Né? E a família não está preparada para ser confrontada, e eu confronto, né? Então assim, se eu fosse olhar, pastor, pelos comentários do que a gente faz, se eu fosse olhar por aqueles que querem nos ensinar a fazer o que ele não está dando conta, que ele não dá conta nem de fazer o dele e quer fazer o nosso, é como eu querer ensinar o senhor a ser pastor. Mas o senhor também não é pastor? Não, eu sou pastor de outra coisa, né? Eu queria ensinar o senhor como que toca a igreja. Então, eu sempre olhei para mim como eu sou. Eu me olho no espelho, como eu disse, vou repetir, eu só acho engraçado, eu me acho lindo, eu me acho muito bacana, né? Eu me acho um sujeito assim que estou crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Então, a mensagem é, se entregue ao Senhor. O Espírito Santo, ele precisa da gente para fazer a obra. O Espírito Santo precisa de pessoas como eu, como o Senhor, como você que está nos ouvindo, para fazer a obra. Deus não faz a obra com cavalo, Deus não faz a obra com minhoca, Deus faz a obra com ser humano, porque o Senhor veio em forma de ser humano para salvar outro ser humano. Então a mensagem é essa, sabe? Deus tem te dado no coração, Deus tem colocado no seu coração, e Deus vai levantar pessoas no seu ministério. Incrível. Eu quero dar um testemunho aqui, também fora de política, tá bom, pastor? Por favor. Um amigo meu chegou para mim, lá fora, na campanha, falou, eu queria que você conhecesse uma pessoa. Eu falei, tá bom, vamos marcar aí, vai sábado à tarde. Ele vai ficar aí 20 minutos. Eu falei, tá bom. Quem era essa pessoa? O Ibanês. E o Ibanês era ninguém. Ele foi lá e foi para passar 20 minutos, ficou 2 horas, 3 horas, né? Ele, a esposa... E ficou nosso amigo, assim, gostou do que viu, disse que nunca tinha visto nada igual, tá? Passou, foi eleito. Eu falei, agora vamos ver o que esse governador vai fazer, né? Aí não fala nada, né? Aí ficou para lá. Quando foi em novembro, eu recebi uma ligação da secretária dele, dizendo que eu tinha que ir lá no palácio, né? Aí marcou e desmarcou, marcou e desmarcou. Eu falei, política é tudo igual.
né? Tá de onda comigo, né? E eu não quero cargo no governo. Eu não quero, né? Assim, não quero. Só se Deus mudar e se for dentro de uma área específica que eu possa atuar e atuar como pastor, né? E fiquei naquilo na cabeça e de repente falou, não, olha só, o Ibanez quer doar o salário dele aí para o CRDP, o salário como governador, como uma pessoa, como um cidadão. Foi que conversa ruim é essa, né? Que papo xarope é esse? Aí eu descobri que o ano passado, 2019, ele doou para a Casa do Ceará. E esse ano ele iria doar para o CRDP. Fiquei dos mais felizes. Daí a pouco apareceram 4 instituições. Então você pega o salário dele, divide por 4, né? Ia dar certinho. Eu fiquei feliz. Falei, tá bom, né? Pra gente é um recurso. Quando foi em janeiro, me ligaram para eu ir assinar o contrato. Quando chegar lá, era só 2 instituições. O CRDP e uma casa de acolhimento de idosos, né? E hoje nós recebemos o salário do governador, né? Como cidadão. Você vê, e nós estamos orando pelos mantenedores. Não é muito não. Não é muito não, é 8 mil e pouco, sai 9 e vai chegar a 8 mil e poucos reais. Mas a nossa conta de água e conta de luz, ela vai sendo paga. Tem os irmãos que ajudam a gente tinha umas dívidas, pagamos, outros vão chegando. Por que eu estou dando isso aqui? Não estou dando um testemunho de um político, não. Estou dizendo que Deus move tudo. Seu ministério não vai faltar nada. Absolutamente nada. Então, assim, a palavra que eu tenho para falar é: faça aquilo que Deus te comissionou. Glória a Deus. Deus vai te honrar. Se for música, é música. Se for intercessão, intercessão. Se for cuidar de idoso, se for cuidar de criança, se for cuidar de jovem, Deus vai honrar o seu ministério. Como? Não pergunte. Aceite o ministério que Deus tem para você. Deus levantou empresários para estar nos ajudando, levantou a igreja, a MCR para estar nos ajudando, o Nego para estar nos ajudando. Quer dizer, é a soma. Não é para ficar rico. Eu não sou rico. Não sou rico. Eu tenho o meu salário, trabalho numa empresa, né? Vou só buscar o meu salário. Minha esposa tem o salário dela, entendeu? Ela trabalha, eu vou trabalhar no CRDP, né? Não preciso de pegar o dízimo ou a oferta de alguém que nos doa, pastor, para a gente estar sobrevivendo. Deus cuida. Eu tinha muito medo disso. Eu tenho muito medo disso, que é de pegar o dinheiro que a pessoa doa para Deus, para a igreja, para o CRDP, e fazer disso o meu negócio, e fazer disso um comércio. Deus não nos deixa faltar nada. E de tempo em tempo chega alguém lá e fala assim: pastor, eu vim trazer uma oferta para o senhor. Não, peraí, pô. É para o senhor, essa oferta é sua. Rapaz, é uma bênção, sabe? Quer dizer, então assim, o que é a minha mensagem? Eu nasci numa família pobre, eu fui engraxate, eu lavei carro, eu vendi jornal na rua, no Sobradinho, né? A gente tinha que trabalhar para levar comida para dentro de casa. Meu pai adoeceu uma época e eu, como mais velho, a gente tinha que sair, eu ia para a rua e me virava. E aos 11 anos minha carteira de trabalho foi assinada e eu sempre fui um cara da pegada, eu sempre fui um sujeito que fui para cima. E hoje sou uma pessoa que tem um ministério que Deus falou: não, chega, agora eu vou te dar uma coisa que parece que é pesada. Você cuidar hoje de 70, 80 anos, 120 homens, 300 homens igual é a minha proposta. Quem tem um drogado, quem sabe o que é lidar com um alcoólatra, um mendigo, sabe o que é. Eu quero 300, me ajude a orar. É doideira. Isso é coisa de... Tem que me internar, né? Mas isso é glorioso. Essa doideira é de Jesus. Vão ter que me internar, né? Porque, né? Mas é isso, querido. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Faz isso aí, vai lá no QR Code, entra, né? Vai orar, vamos orar juntos, vamos participar da campanha da igreja. Seja ativo na igreja. Da onde você está, você é a igreja. Você é da igreja MCR, ponto, acabou. Você tem que fazer tudo, orar, seus dízimos, suas ofertas, seus negócios, tem que gerar em torno para fazer esse reino crescer. É uma parte aqui em Taguatinga, tem a gente lá em Planaltina, né, pastor? Fazendo a obra. E aí eu já senti apoio aqui no pastor na questão dos adolescentes. Vamos para cima, vamos fazer isso acontecer, vamos ajudar, vamos ganhar almas. Eu já fui esses dias em 4 sepultamentos. Muito, muito triste. Em nenhum dos sepultamentos eu vi no caixão gaveta. Foi um dos camaradas muito rico, de uma família muito rica, de uma mulher muito rica. Rica mesmo, muito rica. E o caixãozão e tal. Não diferente daquele que enterrou lá em Planaltina. O buraco era o mesmo, sabe? Exato. Volta ao pó.
Sabe, pastor? Volta ao pó. E aí, o que aquelas pessoas levaram? Isso vai fazer diferença no juízo final, porque nós ainda não estamos no juízo final. Nós estamos no princípio das dores. Ainda está longe ainda disso aí, né? E a Bíblia nos assegura que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Então nós temos que pensar nisso, né? E a vida vai caminhando, o cabelo branco vai chegando, né? Eu estou mais velho, acho que sou mais velho aqui, né? Entendeu? Mas veja, e a gente vai tendo essa maturidade. Então, quanto mais cedo você olhar para o reino, mais cedo você vai ser feliz. Eu sou um homem feliz, mesmo cuidando de mendigo e alcoólatra, hein? Glória a Jesus. Meus irmãos, é muito bom nós nos depararmos com oportunidades como essa, de vermos um testemunho tão precioso de alguém que tem, juntamente com sua casa, com muitos colaboradores, vivenciado esse reino que tem, esse reino de DNA de transformação, que tem mudado a história de muitas pessoas. E como mesmo o pastor falou, Deus ele quer nos dar a cidade. E quando nós olhamos para esse tipo de trabalho, eu posso dizer para você, a cidade ela não muda. Quando nós começamos a mudar a cidade pela parte mais sensível, pela parte mais fragilizada dela. Muitas vezes nós queremos mudar a cidade pensando em coisas só naquilo que enfeita, só naquilo que é construído, só nas melhores arquiteturas, mas existe uma cidade que Deus está mudando e ele vai exatamente aonde está a classe mais agredida, o grupo mais sofrido, e é ali que grandes mudanças acontecem, e que esse chamado ele venha sobre você. E se você se você se vê como parte desse grupo, Deus quer usar você sim, quer usar você para ser o próximo vereador, para ser o próximo deputado distrital, para ser o próximo empresário, não importa. E nós não estamos falando aqui de cargos e salários, o que importa é que Deus, aonde Ele te chamar, aonde Ele te levantar, Ele vai estabelecer esse propósito. Estamos fechando a nossa primeira parte, né? A parte do testemunho. Agora, daqui a pouco estaremos com a ministração do pastor Dan, que trará uma palavra alinhada dentro de tudo aquilo que nos foi trazido como testemunho pelo pastor Malho. E aí sim estaremos tendo um tempo de oração muito específico sobre casas, famílias, pessoas. Então, por favor, coloque seu nome, daqui a pouco a gente volta. Amém, meus irmãos. Agora, dando início a essa segunda parte, foi realmente um testemunho maravilhoso. É muito bom ver pessoas como o pastor Malho, que tem produzido tanto em nome do Senhor Jesus, feito diferença na vida de tantas pessoas. Agora, estamos aqui, pastor Dan estará ministrando, né, trazendo aí do trono da graça do Pai, uma palavra de alinhamento para um tempo muito precioso de oração. Por favor, pastor Dan, fique à vontade. Obrigado, shalom a todos. Obrigado, pastor Luiz. Muito bom estarmos aqui nessa noite, né? Eu pude ouvir um pouco, né, daquilo que foi falado aqui pelo pastor Mário, e é muito bom, né, você ver uma estatística onde você tem de cada 10 pessoas que dá entrada lá, 6 recuperadas, 6 enviadas de volta para as suas realidades, para as suas famílias e transformando, né, saindo para transformar também. Isso é muito bom, né? Eu creio exatamente nisso, né? Então começa no creio. Só a fala eu creio. Tá. Bom, eu creio, né, que tudo que foi falado aqui tem muito a ver com a temática da noite, né? Está em nosso DNA ser um agente de transformação. Nós fomos gerados para promover transformações, e transformações relevantes, transformações que vão produzir muitas coisas a favor do reino, né? E para poder a gente dar início a essa parte de fundamentação, pastor, eu quero deixar um texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, que fala a respeito da primeira multiplicação de pães, né? E diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova,
pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Amém? Bom, esse texto sagrado que nós acabamos de ler, ele aponta para o chamado, né? Vai chegar um dia, depois que nós nos convertermos, né, que Deus ele vai nos chamar. E a gente vai se pegar na mesma situação de Filipe, né? A multidão estava lá, havia uma necessidade, a fome, né, já havia chegado, depois de tantas horas ouvindo o mestre. E agora, o que fazer? Onde que nós iríamos arrumar dinheiro para comprar pães para alimentar toda essa gente? Filipe fala. Talvez, para algumas pessoas, quando Deus chama, essa seja a resposta, pastor. Porque na maioria das vezes que somos chamados por Deus, nós não temos os recursos necessários, nós não temos a capacitação necessária, e a nossa resposta para Deus seja essa: Senhor, mas por que eu? Por que não chama o pastor Luiz, que é mais capacitado, tem mais conhecimento, uma pessoa que é bem relacionada, tem muitos dons e talentos? Mas por que eu? Logo eu, menor da minha casa? E esse é muito do que acontece conosco como igreja, né? Nós temos falhado exatamente de nós darmos essa resposta ao chamado de Deus. Porque na maioria das vezes nós nos colocamos empecilho, nós colocamos obstáculos, nós colocamos desculpas para atender o chamado de Deus. Mas o que nós precisamos entender de fato é que nesse ambiente de finais, né, onde nós temos que dar resposta para gerar novos começos, Deus ele quer produzir a partir de nós, a partir daquilo que temos. Quando Deus ele nos chama, talvez a nossa fé ela seja uma fé pequena, que talvez não dê nem para a nossa família, para a nossa casa. Mas quando Deus fala assim: olha, eu quero te chamar para você transformar cidades, para você alcançar nações, para você produzir coisas relevantes em favor do meu reino. Deus, ele de fato, ele vai produzir a partir daquilo que nós temos, mas nós precisamos apresentar algo diante dele. Você vê, talvez para nós hoje, a resposta nossa para Deus seja isso: Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas é a partir desses 5 pães e 2 peixes que Deus ele quer produzir um milagre, ele quer de fato produzir coisas que vão transformar, que vão gerar. E esse é o chamado para nós como igreja nessa noite. Nós precisamos de fato nos apresentar a nossa dificuldade, apresentar para Deus, né, aquilo que nós temos, que para nós pode ser pequeno, mas é o suficiente para Deus promover as grandes coisas que Ele tem para fazer por meio da nossa vida, em favor da nossa nação e em favor ainda da manifestação do seu reino. Então, dentro desse ambiente de finais, o que Deus espera de nós como igreja é muito mais do que ser a resposta para isso, é que nós busquemos nele a resposta para todas essas decisões, né? Nós temos aí, você já viu do lado esquerdo do seu vídeo, temos um QR Code, onde você vai digitar algumas informações a partir do link e fazer o seu pedido de oração. O que nós queremos agora é que você se prepare para esse tempo. Nós vamos entrar num tempo de oração agora, onde nós vamos buscar em Deus, a partir da palavra, a partir de tudo que foi falado aqui, vamos buscar em Deus, né? Vamos atraí-lo e vamos nos conectar a Ele por meio desse ambiente de intercessão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Aproveite e compartilhe esse vídeo e esteja conosco. Interceda também por nós, por esse programa. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Palavra do trono do Senhor. Quero apenas chamar a sua atenção para alguns aspectos dessa palavra, onde Jesus, como o pastor
bem falou, né? Jesus está com seus discípulos, uma multidão, depois de muito tempo ouvindo o Mestre, Jesus, ele aponta a fome daquela multidão. E existem pessoas agora que, durante esse período que, enquanto estava ouvindo o pastor, ministrando a palavra, o próprio testemunho do pastor Ramalho, se viram diante da sua escassez, se viram diante da fome. E quando a gente tem fome, quando a gente está num ambiente de escassez, a gente realmente se perde. A gente se desespera, é aí que vem as depressões, é aí que vem o apego aos vícios, é aí que vem as desestruturações, os prejuízos. E é para esse ambiente que Deus levanta uma igreja, como o pastor falou, uma igreja disposta a ser resposta. E se você é uma dessas pessoas que sentiu-se dentro desse ambiente de fome, é porque, não se preocupe, é porque o próprio Espírito de Deus ele está apontando para você, não para te expor, não para te acusar, mas para nos despertar como igreja, nos fazer ir na tua direção e liberar uma palavra de fé. E eu quero dizer, não queremos nos restringir a só uma palavra. Portanto, se a sua necessidade, se você mora próximo aqui de nós em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, nos procure, está aí, só entrar no chat aí, pedir o contato. Se você mora fora do Distrito Federal, por favor, procure uma igreja próxima de você, um referencial de reino de Deus, pessoas que realmente se comprometem com a verdade do Evangelho do Senhor e seja assistida, seja alcançada. Porque hoje nós queremos sim, num primeiro momento, orar, como o pastor falou, para sermos esse pão e esse peixe que se multiplica e que vai em direção à sua casa, porque realmente mudar a história de pessoas nós não temos condições em nós mesmos. O que nós temos muitas das vezes dá muito mal para a nossa casa. Essa é a sensação que a gente tem como marido, como pai, como esposa, como filho. Fala, meu Deus, mas Deus nos chamou, mas eu quero que nesse primeiro momento nós vamos orar e nós queremos alcançar você com aquilo que o Senhor nos fez apresentar a Ele para que Ele multiplique. E no segundo momento eu quero orar para que você seja esse agente de multiplicação, para que você possa olhar e falar, está aqui, Senhor, eu não tenho nada, o que eu tenho é meu lanchinho, é só 5 pães e 2 peixinhos, dá até para dividir para 1, para 2, agora a ponto de ter um centro de reintegração, a ponto de mudar a história de um bairro, de uma cidade. É aí que o Senhor Jesus quer te surpreender. Ele quer usar esse pouquinho que você tem para multiplicar a ponto de alimentar toda uma multidão, e quando você pensa que é o suficiente, não. Ele fala, recolhe, porque o que eu tenho para você ainda vai sobrar. Naquele dia, 12 cestos foram cheios de pães e peixes. Vamos orar, pastor? E eu quero, em nome de Jesus, convidar agora você, sua casa, aumenta aí o som. Queremos profetizar, como eu falei, hoje é dia de resgate, né? Nós não precisamos esperar o final, nós não precisamos esperar a tragédia, nós não precisamos esperar a agressão, a violência, o abuso, nós não precisamos esperar. Deus tem uma palavra de restauração sobre você, uma palavra de cura sobre sua casa, sobre seu cônjuge, sobre seus filhos, aonde você tem sofrido esse prejuízo de um final onde você já tem aberto mão. Eu quero que o Espírito de Deus traga luz sobre você agora. Por isso, por favor, eu estou falando aqui porque eu quero te dar tempo. Eu quero que você pense aonde está o meu final, aonde foi que esse final chegou. Existem pessoas que estão sendo agora despertadas porque elas se acostumaram já com o final. E elas já se acostumaram com o fim da linha, elas acreditam que elas são aquilo mesmo, que o que elas têm dá mal para elas mesmo e pronto, e acabou. E Deus falou, não, ei, olha a tua fome, mas eu trouxe você aqui, não foi para você só ver homens falando, não, eu trouxe você aqui porque há um alimento do trono da graça, há um alimento muito bem revelado na profecia do pão e peixe para alcançar você, e esse alimento vai sim te sustentar, te conduzir aos tempos de transformação, fazendo desse final um grande começo. Vamos orar? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo que o Senhor nos deu nessa noite, pelo que o Senhor falou através do pastor Ramalho, pelo que o Senhor nos trouxe
Senhor, através da revelação do pastor Dan. Senhor, obrigado, Pai, porque um dia nós éramos a multidão que se viu diante do deserto e da fome, da incapacidade de se alimentar, e a Tua verdade, no primeiro momento, ela vem exatamente para isso, para mostrar, Senhor, um mundo de deserto e fome, um mundo que não tem nada para nos suprir, um mundo que não tem como nos satisfazer, e nós precisamos da Tua verdade para isso. Por isso eu oro agora, para que pessoas que estejam agora nos assistindo sejam despertadas em suas fomes, sejam despertadas, Senhor, em suas necessidades, porque quando o Senhor nos traz, quando o Senhor traz a luz sobre as nossas necessidades, o Senhor não quer nos acusar, o Senhor não quer nos expor, o Senhor não vem para nos escandalizar, pelo contrário, quando o Senhor traz a luz sobre as nossas necessidades, é porque o Senhor quer nos alimentar. Por isso, Senhor, eu te clamo agora como igreja do Senhor, traz os teus pães e peixes, Pai, para mesas, para vidas, para identidades nessa noite, e que haja, Senhor, sim, o alimento que vence a escassez da decepção, a escassez produzida por traumas, a escassez alimentada, Senhor, por tantas derrotas, por tantos desesperos, por tantas falências, Pai, pessoas que perderam a esperança, meu Deus. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia. Hoje é dia de multiplicação, sim, e nós compartilhamos, Senhor, dos teus pães e teus peixes, porque é teu e é para a tua glória, Pai. E eu quero orar, Senhor, especificamente agora, Senhor, não só para aqueles que foram saciados na sua escassez, mas para uma igreja que precisa assim, se levantar, Senhor. Uma igreja que precisa ser corajosa, uma igreja intrépida que vai para junto de Ti e fala: Senhor, o que eu tenho são 5 pães e 2 peixinhos. Humanamente falando, é impossível. O poder não está em mim de mudar pessoas. O poder não está numa placa denominacional para mudar a história de pessoas. O poder está no Senhor. Por isso eu te peço, usa-nos, Senhor. Toma agora, Senhor, eu quero como igreja apresentar os nossos 5 pães e 2 peixinhos, te pedindo, vem multiplicar, Pai, porque como foi dito aqui pelo pastor Ramalho, passamos dias desafiadores onde nós não sabemos, Pai, o que nos espera em 2021. Nós não sabemos diante de um tempo onde o governo vai deixar de dar a sua ajuda, aonde famílias terão que lidar com uma realidade que eles não estão preparados, Pai, mas que sejamos essa igreja, Senhor, de pães e peixes multiplicados, uma igreja que vai em direção ao necessitado, que vai em direção ao órfão, à viúva, e que transforma, sim, na autoridade do Teu nome, finais em grandes começos. É o que nós oramos, Pai, nessa noite, te louvando e te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui, continuará a fazer a partir daqui, para louvor e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que noite abençoada, que experiência linda na presença do Senhor, que o Espírito de Deus continue a conduzi-lo nesse ambiente de restauração, de cura, de transformação, de milagre. Nós vamos ficando por aqui com mais esse momento de casa de intercessores. Na semana que vem estaremos aqui com o testemunho de uma missionária, alguém que viveu na rua, alguém que lidou com muitas guerras, muitos traumas, e Deus tem muito a falar conosco através da vida da nossa irmã. Por favor, quinta-feira, 20 horas, estaremos novamente no nosso Casa de Intercessores. Foi uma honra, um prazer, obrigado pela sua atenção. Estar com você é sempre muito bom, que Deus os abençoe. Shalom e até a próxima.